Elas podem ser, na verdade, de três maneiras, né? Elas podem ser manifestamente ilegal, ok? Não, primeiro aqui, ó. Ela pode ser não manifestamente ilegal. Ela pode ser uma ordem legal. Ou ela pode ser uma ordem manifestamente ilegal, ok? Então, olha só. O superior, ele emite ordens ao subordinado, ok? Essas ordens, elas podem ser de três espécies. A ordem, ela pode ser uma ordem legal. Chega até o subordinado como uma ordem legal. O subordinado a cumpre e não pratica crime algum. Ok? Beleza? Então, quando a ordem do superior é legal, chega até o subordinado a cumpre, não pratica crime algum. Beleza? Agora, há situações em que a ordem, ela é ilegal. Há situações em que a ordem, ela é ilegal. Só que nem sempre essa ordem chega até o subordinado com cara de ilegalidade, ok? Então, o que acontece? Por vezes, nós estamos diante de uma ordem o quê? Ilegal. E essa ordem ilegal, ela pode chegar para o subordinado como sendo uma ordem legal. Nossa, professora, o que é isso? É isso mesmo, ok? Por vezes, o superior dá uma ordem ilegal para o subordinado. Só que essa ordem ilegal, ela é mascarada de legalidade. Veja bem, uma ordem ilegal, mas que é mascarada por legalidade. A ordem, ela é ilegal, mas o subordinado recebe essa ordem como sendo uma ordem legal, ok? Essa é a situação da ordem não manifestamente ilegal. É a situação da ordem não manifestamente ilegal. O que é uma ordem não manifestamente ilegal? É uma ordem que ela é ilegal, mas não está escancarada a sua ilegalidade. É uma ordem onde a sua ilegalidade está camuflada, beleza? Então, na ordem não manifestamente ilegal, o que acontece? A ordem sai do superior para o subordinado. Sai do superior ilegal para o subordinado. Mas o subordinado recebe esta ordem como se fosse uma ordem legal. Então, na cabeça do subordinado, ele não está cumprindo uma ordem ilegal. Na cabeça do subordinado, ele está cumprindo uma ordem legal. E se assim é, o subordinado não responde por crime algum, ok? Quando a ordem, ela chega até o subordinado não manifestamente ilegal, em que pese o subordinado ter praticado um crime, ele não responde, ok? Por crime algum. Quem responde é só o autor da ordem. Quem é o autor da ordem? É o superior hierárquico. Beleza? Agora, né? Há situações em que a ordem, ela sai do superior como ilegal e chega até o subordinado como ilegal também, ok? É o que nós chamamos de ordem manifestamente ilegal. Ordem escancaradamente ilegal. Ou seja, a ordem sai do superior como ilegal,
chega até o subordinado também como ilegal. Mas o subordinado fala, olha, eu sei que é ilegal isso aqui, eu sei que é crime, mas superior mandou, bora fazer. Então, neste caso, quando o subordinado tem consciência que a ordem é manifestamente ilegal, né? Ele responde pelo crime. Ele responde. Aqui ele responde. Por quê? Porque essa ordem saiu do superior como ilegal e chegou até ele como ilegal. A ordem saiu do superior como ilegal e o subordinado a recebeu como ilegal. Ok? Nesse caso, o subordinado responde. Mas como tem essa questão de hierarquia, o subordinado responde com a pena atenuada. Porque em que pese ele ter compreendido que a ordem era ilegal, ele agiu obedecendo uma ordem do seu superior. Então, em razão disso, merece o quê? Uma atenuação na sua pena. Mas ele responde pelo crime sim, ok? Então, olha só, na obediência hierárquica, na obediência hierárquica, quando a ordem for legal, não há que se falar em crime. Quando a ordem for não manifestamente ilegal, ok? O subordinado não responde por crime algum, somente o superior. Quando a ordem for manifestamente ilegal, ambos respondem pelo crime, superior e subordinado. Lembrando que o subordinado vai ter a sua pena atenuada, porque apesar dele receber essa ordem como ilegal, ele praticou este crime mediante a ordem de um superior. Tá bom? Vocês viram que legal? Maravilha, delícia, né? Delícia demais, muito bom, muito bom. Eu gosto muito. Então, olha só, vamos lá. Parágrafo segundo. Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso ou a excesso nos atos ou na forma de execução, também é punível o inferior. Então, quando que o subordinado, ele vai responder por este crime? Quando a ordem for manifestamente ilegal. Quando a ordem for manifestamente criminosa, ok? Então, o inferior, o subordinado, vai responder por este crime quando a ordem sai do superior e chega até ele como uma ordem ilegal. Belezinha? Fechou, né? Facinho demais. Bora aqui, ó. Olha só, que legal. Conceito, então, de obediência hierárquica. É a obediência à ordem? A obediência hierárquica é a obediência à ordem não manifestadamente ilegal de superior hierárquico, tornando o quê? Viciada a vontade do subordinado e afastando a exigência de conduta adversa. Por que a ordem não manifestamente ilegal torna viciada a vontade do inferior? Por quê? Porque essa ordem ela é ilegal. Mas ela não é manifestamente ilegal. Ela é ilegal, mas ela não tem cara de ilegal. É uma ordem ilegal com cara de legal, ok? Uma ordem ilegal, mas que tem cara de legal. Belezinha? Exemplo. Uma ordem para... Aqui nós vamos trabalhar exemplos de primeira situação, uma ordem manifestamente ilegal, ok? No segundo exemplo, uma ordem não manifestamente ilegal. Primeira situação, uma ordem para executar um criminoso. É uma ordem manifestamente ilegal, ok? Já uma ordem de superior para subordinado algemar e deter ilegalmente alguém pode não chegar ao subordinado como uma ordem ilegal, apesar de ser, ok? Ou seja, o subordinado, o inferior vai falar assim, poxa vida, se ele está mandando eu algemar, se ele está mandando eu deter, se ele está mandando eu conduzir, a gente subentende o quê? Que está tudo dentro dos trâmites legais, ok? Mas nem sempre está. Então, quem pratica este crime, né?
é o quê? É o superior e não o subordinado. É só um exemplo, ok? Por exemplo, de abuso, né? Pode caracterizar o crime de abuso de autoridade, não é mesmo? Então, quem responde aqui, ó, por abuso de autoridade, não é o superior, não é o inferior que efetuou, que algemou, que deteu. É o superior que lhe deu a ordem, tá? Então, vamos lá. Bora, acelera. Requisitos para caracterização da obediência hierárquica. O que é preciso para ter obediência hierárquica, minha gente? Olha só. Um superior mais um subordinado, mais uma relação de hierarquia superior-subordinado, mais uma ordem do superior para o subordinado, mais ilegalidade da ordem, visto que a ordem legal exclui a ilicitude pelo cumprimento do devido dever legal, ok? A ordem tem que ser ilegal, mais o quê? Aparente legalidade da ordem. Essa aparente legalidade da ordem significa o quê? Ordem não manifestamente ilegal, ok? Então, para caracterizarmos a obediência hierárquica, precisamos destes requisitos aqui. Em especial, está aqui, ó, aparente legalidade aparente legalidade da ordem. Ou seja, a ordem deve ser ilegal, porém não manifestamente ilegal. Agora, olha que bacana. Olha que bacana isso aqui atrás de mim. Isso aqui é muito legal, isso aqui é maravilhoso, minha gente. Olha só que legal. 3 cores, cada cor uma situação, cada cor uma consequência jurídico penal. Bom, eu adoro eu amo teoria do crime, eu não me aguento, né? Eu gosto muito da teoria do crime. Bora aqui. Olha só, galerinha, vamos lá. Consequências, então, jurídico penal, tá? Da ordem legal e da ordem ilegal. Bora comigo. Primeiro, se o subordinado cumpre ordem legal, está no estrito cumprimento do dever legal, não pratica crime algum, pois está cobertado por esta excludente. Se a ordem é legal, não pratica crime algum, ok? Beleza. Efetua a prisão à força do camarada, né? Efetua, tá resistindo, tem que dar... Precisa lesionar, né, o criminoso que está sobremaneira resistindo à prisão legal, ok? Não é crime algum, ok? Porque está tudo dentro da legalidade. Segundo, se a ordem é manifestamente ilegal, o subordinado deve responder pelo crime praticado, pois não tinha como desconhecer a ilegalidade. Só que ele responde pelo crime com a pena atenuada, ok? Então, a ordem é manifestamente ilegal. Agora vem, olha que bacana. Se a ordem era aparentemente legal e ele não podia perceber a sua ilegalidade, exclui-se a exigibilidade de conduta diversa. O subordinado fica isento de pena. Então, a terceira situação aqui, ó, ordem aparentemente ilegal. Que ordem que é essa? É a ordem não manifestamente ilegal, ok? Belezinha? Muito bem, vamos seguindo então. Agora já vencemos então coação irresistível, obediência hierárquica. Bora para o estado de necessidade exculpante, ok? Olha só, o artigo 39, ele não trata do estado de necessidade tradicional, que nós vamos ver no artigo 42. Ele trata de um estado de necessidade chamado estado de necessidade exculpante, ok? Olha só que interessante. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar. O que ele faz para salvaguardar esse direito? Ele sacrifica um direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido. Ou seja, ele sacrifica um direito maior para salvar um direito menor. Ele sacrifica um direito de maior valor para sacrificar um direito de menor valor, ok? De acordo com a lei. Ó, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigir conduta diversa. Desde que não era razoavelmente exigir conduta diversa. Olha só. Pois bem, estamos diante aqui do especial caso de estado de necessidade chamado exculpante. O estado de necessidade exculpante é quando? Quando eu sacrifico um bem de maior valor para salvar um bem de menor valor. Ok? De um caso de necessidade, onde o agente sacrifica bem jurídico alheio para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado, por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual que não provocou, nem podia de outro modo evitar. Olha só, esse exemplo aqui eu peguei de um julgado, ok? Peguei de um julgado, tá? É um soldado que ele foi condenado, né? Por este crime aqui, ó, do 187, de ausentar-se da unidade, né, onde atua a revelia. Então, ele ausentou-se a revelia da unidade onde ele atuava para acompanhar a sua avó barra mãe, ele tinha avó como mãe, para acompanhar a sua avó em exames médicos, ok? Só que, no decorrer da instrução processual, porque ele ia responder pelo 187, a defesa alegou o quê? Estado de necessidade exculpante. Olha, ele sacrificou, né, a segurança, sacrificou a instituição militar em prol da avó. Mas aí, no decorrer da instrução, ele não apresentou, não foi apresentado nenhum documento que comprovasse esse estado de saúde crítico da sua avó, que ele a considerava como mãe. Diante dessa ausência, dessa comprovação, não houve perigo certo e atual para ele sair em defesa deste perigo. Então, não colou, né? Não funcionou a alegação do estado de necessidade exculpante. Então, o exemplo do estado de necessidade exculpante é o militar que ausentou-se da unidade onde serve a revelia para acompanhar sua avó em atendimento médico hospitalar. Ok? Aí pergunta-se os requisitos, professores, da caracterização: sacrifício de direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual que não provocou nem podia de outro modo evitar. Porque toda vez que o agente é causador da situação de perigo, ele não pode alegar estado de necessidade. Memoriza, toda vez que o agente é causador da situação de perigo, ele não pode alegar estado de necessidade, ok? Mas inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, nós vamos no lugar deste militar. Ou seja, toda e qualquer pessoa agiria da mesma maneira que ele. Fechou? Inexigibilidade de conduta diversa. Ok? Galerinha, pois bem. Agora chegamos à coação física, chegamos à coação material. E olha só que legal, Para nós estudarmos coação física e material, olha o que eu trouxe. Trouxe uma arminha. Trouxe uma arminha de brinquedo que eu uso também em sala de aula. Uma arminha muito legal, ó, muito legal. Nós vamos então aprender coação física agora com essa arminha aqui e com essa aqui também, ó. Trouxe uma faca, tá tudo de brinquedo, mas para nós aprendermos agora coação física na prática, ok? Vamos aqui, lógico, tudo de brinquedo, mas é muito legal pra gente diferenciar coação física de coação oral, ok? Vamos lá então. Na coação física ou material, tá? Vamos lá. Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente não pode alegar coação irresistível, senão quando física ou material. É aquela observação que nós já fizemos. Quando estamos diante de crimes contra o dever militar, ok? Nós não podemos alegar coação moral irresistível, mas podemos alegar coação física ou material. Por quê? Porque na coação física ou material nós vamos ver que não há conduta por parte do agente. Na coação física ou material não há crime porque não há conduta por parte do agente, ok? Eu vou pintar esse dedo aqui
Só para nós compreendermos, ok? Vamos lá. Então, tá, a coação física ou material é a coação com o emprego que? Da força sobre o coagido. Nesta espécie de coação, temos ausência de conduta por parte do coagido. Então, a coação é material ou física, tá? Ela representa o que? O emprego da força sobre o coagido, belezinha? E esse emprego da força faz o quê? Faz com que exista, com que haja ausência de conduta por parte do coagido. Por esse motivo, ele não responde pelo resultado criminoso não responde pelo resultado criminoso, que de fato é protegido pelo coator, é produzido pelo coator. Então, olha só, na coação física ou material, o coagido, ele não responde pelo resultado criminoso produzido. Por que que ele não responde? Pela simples situação de ausência de conduta. Sem conduta, há crime? Não. Não há crime sem ação ou omissão, ok? Então, na coação física ou material, o que nós temos? Nós temos ausência de conduta por parte do coagido. Quer ver? Veja comigo, olha só. Coação moral. Na coação moral, eu tenho alguém apontando a arma para mim. Isso aqui é coação moral. Alguém fala, furta as armas do quartel, do batalhão. Eu furto. Eu estou com a minha mão livre para furtar. Estou livre para furtar. Eu que pego a arma, eu que coloco. Isso é coação moral irresistível. Isso é coação irresistível, ok? Fisicamente, o coagido está livre. Ele está preso psiquicamente, ok? Então, isso aqui, ó, imagine que eu sou a coagida, ok? Eu sou a coagida. Isso aqui é coação irresistível, é coação moral, isso é ameaça, beleza? Agora, olha a coação física, olha a coação física como é diferente. Eu vou fazer a pergunta, vocês vão me responder. Olha só, aqui eu tenho a arma, ok? Tenho uma arma. Aqui o gatilho, beleza? Aqui o gatilho. Este dedo aqui, tá? Representa o dedo do coagido. É o meu dedo do coagido. Este dedo aqui representa o dedo do coator, beleza? Coagido, coator. Ó, põe o meu dedo no gatilho. Concordam? Meu dedo no gatilho. Então, o dedo do coagido tá no gatilho. O dedo do coator, perdão, pessoal. O dedo do coator, que é esse vermelho, vai por cima do dedo do coagido. Vocês estão verificando? Então, ó, o dedo do coagido está por baixo do dedo do coator. Pá, efetua o disparo. Quem efetuou a força? Quem que efetuou a força? Foi o dedo do coagido ou foi o dedo do coator? Lógico que quem efetuou a força foi o dedo do coator. Ok? Viram que delícia? Não teve conduta por minha parte. Não foi a minha força, eu não tive ação. Quem efetuou o disparo não fui eu, foi o coagido. Compreenderam? A mesma coisa, galerinha, uma faca. Imagine lá que você tem uma faca para efetuar vários golpes de faca na vítima. Olha aqui, olha, a mão da coagida. Eu sou coagida, essa é minha mão. A mão do coator, a mão do coator sobre a minha mão. E os golpes estão sendo deferidos. De quem que é a força física? É minha ou é do coator? É do coator. A força física é do coator. Então, olha só, eu, coagida, não estou tendo conduta nenhuma. A força mecânica, a força física, não advém do coagido, advém do coator. Vocês viram que maravilha que é a coação física? Né? Então, por isso que nós falamos, não tem conduta por parte da coagida, não tem conduta. A conduta é de quem? É do coator, ok? Então, assim que ocorre, galerinha, a coação física, não tem conduta. Quem que puxou o gatilho? Fui eu ou foi o coator?
Foi o coator, o dedo dele sobre o meu dedo, ok? Então vamos lá. Na coação física ou material, há o emprego da força e por essa razão exclui a conduta, uma vez que elimina totalmente a vontade. O fato passa a ser atípico por ausência de conduta. Quem puxou o gatilho? Foi o coautor. De quem que foi a força dos golpes de faca? Também foi do coator, ok? Ausência de conduta. É o caso do coator, que coloca a sua mão sobre a mão do coagido para efetuar golpes de faca contra a vítima, ou mesmo efetuar disparos com arma de fogo. Não houve qualquer conduta da parte do coator, pois a vontade foi totalmente eliminada pelo emprego da força física, ok? Belezinha? Então tá. Atenuação de pena, situação que nós já falamos, nos casos do artigo 38, letras A e B, 38A, coação irresistível, 38B, obediência hierárquica. Se era possível resistir à coação, ou seja, se a coação sai de irresistível para resistível, tá? O coagido responde pela conduta, tá? Mas responde com a pena atenuada. Ou se a ordem não era manifestamente ilegal, ou no caso do artigo 39, o estado de necessidade exculpante, se era razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado. O juiz, tendo em vista as condições pessoais do réu, pode atenuar a pena, ok? O presente artigo revela as situações em que o agente, mesmo agindo sob as excludentes de culpabilidade, responderá pelo resultado criminoso produzido, porém com a pena possivelmente atenuada. E aqui, galerinha, nós temos as hipóteses de atenuação, então, ok? Primeiro, em relação à coação. Se a coação moral ela é irresistível, ele não responde por nada. Se a coação moral for resistível, tá? Se era possível resistir à coação, ele responderá com a pena possivelmente atenuada. Segundo, em relação à obediência hierárquica. Se a ordem não era manifestamente ilegal, não responderá pelo resultado criminoso, ok? Agora, se a ordem era manifestamente ilegal, deixa eu tirar esse não, tá, pessoal? Tem que tirar esse não para passar o material para vocês. Obediência hierárquica. Se a ordem era manifestamente ilegal, ele vai responder pelo resultado com pena atenuada, ok? Terceiro, em relação ao estado de necessidade exculpante. Se era razoavelmente exigível o sacrifício do direito ameaçado, ele vai responder também com a pena possivelmente atenuada, ok? Então lembrem, coação, eu tenho moral irresistível, não responde por nada. Moral resistível, responde com a pena atenuada. Coação física ou material, não responde por nada, por ausência de conduta. Quem pratica a conduta, na verdade, não é o coagido, é o coator, que emprega a sua força sobre a força do coator. Belezinha? Obediência hierárquica. Se a ordem ela é não manifestamente ilegal, subordinado não responde por nada. Se a ordem era manifestamente ilegal, ele responde com a pena possivelmente atenuada. No estado de necessidade exculpante, se não era razoável sacrificar um bem maior para salvar este bem menor, ele responde pelo crime que ele praticou, no nosso exemplo 187, porém com a pena atenuada. Vencemos aqui, galerinha, coação e obediência hierárquica. Foi um prazer estar com vocês, ok? Satisfação imensa compartilhar este conteúdo aí com vocês, certinho? E a mensagem, né, que fica para nós é: não desista no meio da caminhada. Se chegamos até aqui, é porque nós podemos prosseguir e chegar até o final, ok? Vamos juntos. Vocês têm sonhos, vocês têm projetos, eu também tenho sonho, eu também tenho projetos. Então vamos juntos nesta caminhada e jamais vamos desistir, ok? Peço que gentilmente vocês avaliem essa aula. Galerinha, nós teremos, tá? Um segundo bloco, já um segundo bloco só de questões referente à coação e obediência hierárquica. Eu tenho consciência
tá? Da importância das questões após o conteúdo. E gosto muito de questões também, ok? Então, preparei um bloco só de questões referente à coação e à obediência hierárquica no direito penal militar. Forte abraço, até mais. Clique like.